Olá, pessoal! Vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise é sobre o mais novo modelo de fronteira do Google, o Gemini 3.5 Flash. Tem muita empolgação rolando sobre a potência dessa ferramenta, mas a gente também precisa dar um mergulho profundo nos custos ocultos dela. É uma tecnologia absolutamente fascinante, super otimizada para altíssima velocidade e tarefas complexas, mas que, olha, traz algumas surpresas bem grandes na arquitetura. Para começar, precisamos responder a uma pergunta fundamental. Afinal, qual é o erro mais caro no desenvolvimento de IA hoje em dia? A resposta é simples, mas dói no bolso. É presumir que usar o modelo com o selo Flash ou Lite vai garantir automaticamente uma fatura de API mais barata. Isso é um erro colossal. A nomenclatura engana, sabe? E subestimar isso pode custar muito caro no final do mês. Isso ilustra brilhantemente o paradoxo que a gente está enfrentando. Historicamente, a promessa da linha Flash sempre foi entregar algo extremamente rápido e incrivelmente barato. Mas a realidade do Gemini 3.5 Flash é bem diferente. Ele é, de fato, até 4 vezes mais rápido e tem uma inteligência formidável. Só que a surpresa está no apetite. Ele é tão faminto por tokens que pode acabar saindo 75% mais caro do que o modelo anterior, o Gemini 3.1 Pro, dependendo do fluxo de trabalho. Dá para acreditar? Agora tem um número aqui que chama muita atenção e é bem brutal. Em um benchmark específico de inteligência, enquanto o modelo concorrente aí gastou 22 milhões de tokens para atingir 57 pontos, custando mais ou menos $1.200, o Gemini 3.5 Flash devorou simplesmente 73 milhões de tokens. E a pior parte, ele pontuou um pouquinho menos, fez 55 pontos, a um custo aproximado de $1.500. É um salto super drástico no consumo. Então, a grande questão é, por que esse modelo consome tantos tokens assim? A resposta atende pelo nome de programação agêntica. A gente está falando de uma inteligência de fronteira que não foi otimizada só para cuspir linhas básicas de código, mas sim para pensar em sistemas super complexos. Ele tenta o tempo todo criar subagentes paralelos e planejar tarefas de longo prazo. E é exatamente essa sofisticação toda de raciocínio que faz o contador de tokens ir lá para o teto. Mas calma, esse alto consumo de tokens se traduz em um poder real e totalmente mensurável, tá? Em benchmarks focados em códigos complexos, tipo o Terminal Bench, GTP-Ivo e MCP Atlas, o 3.5 Flash supera solidamente o 3.1 Pro. Ele não trabalha como um modelo menorzinho. Na verdade, ele entrega um raciocínio de peso pesado, rodando em uma carcaça de altíssima velocidade. E todo esse poder agêntico é sustentado por uma base absurda, uma janela de contexto colossal de 1 milhão de tokens. Para colocar em perspectiva, isso permite que a inteligência engula e analise bases de códigos gigantescas de uma vez só. Facilita muito o planejamento em larga escala, sem que o modelo perca a referência lá do começo do projeto. E tem mais um detalhe que é super importante. A melhoria na confiabilidade é fantástica. Relatórios apontam que a taxa de alucinação despencou dos notórios 91% lá na versão anterior para 61% agora nessa nova iteração. É uma queda e tanto, o que traz muito mais estabilidade, principalmente para aquelas execuções autônomas mais longas. Mas olha, a genialidade desse modelo vai muito, muito além de texto e lógica pura. Ele brilha de verdade nos domínios visuais e criativos. As capacidades multimodais dão a ele um domínio absoluto em design de front-end, criação gráfica super avançada e até mesmo na simulação de ecossistemas digitais inteiros. No campo do front-end, o resultado é quase mágico. Sério, a partir de um único prompt ou de uma captura de tela, dá para gerar clones perfeitinhos de sites super complexos, tipo do Airbnb. O modelo cria páginas ousadas, aplica animações super suaves e constrói lógicas de interface com um polimento visual que a gente dificilmente esperaria de um modelo da linha Flash. A maestria com SVG também merece destaque total. O Gemini 3.5 Flash passa o trator em cima de modelos mais antigos e pesados quando o assunto é converter prompts diretos em gráficos vetoriais altamente detalhados e fáceis de manipular. Dá para recriar o horizonte de Nova York inteirinho e animado diretamente em código escalável, e tudo mantendo as proporções e o estilo perfeitamente. Agora, preparem-se para isso, porque é de explodir a cabeça. Usando o chamado Vibe Coding, o modelo conseguiu gerar um desktop do Windows 95 totalmente funcional. E não parou por aí. A simulação incluiu uma tela de boot da BIOS completinha. E ele ainda conseguiu sintetizar aquele som clássico e nostálgico de inicialização. Recriar um sistema operacional antigo com esse grau de criatividade e fidelidade sonora é simplesmente surreal.
Entrando no mundo 3D e dos jogos, os testes mostraram proezas inacreditáveis, como um carro de Fórmula 1 fazendo drift em 3DS. Claro, tinha lá uns pequenos bugs, tipo as rodas girando para trás de vez em quando, mas os algoritmos de física procedural rodando por baixo dos panos são insanos. Ele também gerou ambientes no estilo Zelda com iluminação dinâmica e até um clone jogável do Minecraft com blocos, minérios e tudo mais. E tudo isso nos leva de volta àquele paradoxo financeiro que eu mencionei antes, o tal paradoxo da ambição. O modelo consegue fazer essas coisas incríveis justamente porque ele não pensa pequeno. Essa tendência de ser super ambicioso e tentar construir sistemas subjacentes mega complexos para qualquer tarefa é o que devora tantos tokens. Ou seja, essa criatividade genial cobra o seu preço em poder computacional. Estratégias para reduzir custos dominando a documentação da API do Google. Bom, para impedir que os custos saiam voando pela janela, o primeiro passo é abandonar velhos hábitos. Parâmetros clássicos de amostragem, como Temperature e Top P, não são mais recomendados para esta versão. O mesmo vale para o antigo Thinking Budget. A nova regra do jogo é usar exclusivamente o parâmetro Thinking Level, escolhendo entre os níveis mínimo, baixo, médio ou alto. E para gerenciar esse consumo de tokens hoje mesmo, a gente tem aqui 3 ações super práticas. Primeiro, ajuste o nível de pensamento para médio ou baixo em tarefas mais simples. Segundo, adicione instruções bem rígidas no sistema para bloquear aquelas chamadas autônomas que o modelo faz para ferramentas externas sem necessidade. E por fim, quando estiver lidando com funções multimodais, sempre coloque as instruções ali mesmo, de forma inline, direto no corpo da resposta. O próprio Google, já entendendo essa questão pesada do custo, foi lá e mudou o padrão do sistema de alto para médio. O nível médio é o novo ponto de equilíbrio perfeito. Ele oferece a melhor relação entre custo e desempenho para a grande maioria das tarefas do dia a dia e dos fluxos agênticos. Assim, dá para manter a inteligência lá em cima, sem esgotar o orçamento. E olha, muita atenção para essa citação aqui que veio direto da documentação. O modelo agora preserva os pensamentos intermediários de forma automática em conversas longas, o que é espetacular para fazer depuração de códigos em várias etapas, já que a IA lembra de todo o raciocínio que ela fez antes. Só que o detalhe é, isso vai inflando sutil e continuamente a contagem de tokens de entrada. É crucial ficar de olho nessas interações mais prolongadas. Então, para resumir o nosso dilema central, será que essa inteligência de fronteira e a velocidade alucinante compensam o consumo gigantesco de tokens? A conclusão mais lógica é que para tarefas complexas e projetos de longo horizonte, a capacidade de pensar em sistemas do Gemini 3.5 Flash é praticamente imbatível hoje no mercado. O grande segredo para o sucesso é aplicar com muito rigor aquelas estratégias de contenção de custos que a gente acabou de ver. Porque dominar o consumo de tokens é literalmente dominar a fronteira da inteligência artificial. Otimizar os fluxos de trabalho é o verdadeiro caminho para aproveitar tudo isso sem sustos no fim do mês. Então é isso, pessoal. Não deixem de se inscrever, deixar aquela curtida e compartilhar nossa análise de hoje. E contem pra gente quais estratégias vocês pretendem usar para domar esse novo modelinho, gente. O debate está super aberto aqui embaixo nos comentários. Até a próxima!